Eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats2 Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai falar sobre construção de marca, desafios, oportunidades e evolução. Evolução de carreira e evolução de mundo. Tudo que importa é tudo aquilo que interessa, que inspira, que vira assunto. Aquilo que impacta o nosso comportamento, o nosso dia a dia e o nosso trabalho. A nossa segunda temporada é uma parceria com a Pupila Brand Studio, uma plataforma de marketing e inteligência artificial para que marcas e agências criem conteúdo, imagem, vídeo, som, sempre alinhado com a identidade da marca, com velocidade, consistência e eficácia operacional. Comigo nessas conversas está o fundador da Pupila, Daniel Alencar. Obrigado pela parceria. Imagina! A gente convidou as pessoas por trás de algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo para falar daquilo que importa quando o assunto é inteligência artificial. Na prática, no dia a dia, para cada um e para todo mundo. No episódio de hoje, nós estamos com o Renato Camargo, vice-presidente de clientes da Pague Menos, o homem que está deixando a farmácia um pouco mais pop, ou pelo menos um pouco mais ligada à cultura pop. Compondo música, patrocinando festival, desafiando mesmo os códigos de uma categoria que talvez um pouco commodity ou talvez muito tempo ficou ali brigando pelos mesmos códigos, de repente a gente está tentando realmente levar ela para uma outra direção. Eu estou muito curiosa para saber mais de você, saber mais dessa marca. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Queria pedir para você começar se apresentando e aí aproveita e conta pra gente assim, pra gente saber um pouco mais de você, qual você acha que é a parte mais legal do seu trabalho hoje e qual você acha que é a parte mais desafiadora do seu trabalho hoje? Super obrigado, Bia, Daniel, que eu acabei de conhecer aqui. É um prazer, sabe que eu sou um admirador do teu trabalho. Sou Renato Camargo, vice-presidente de clientes da Pague Menos. Hoje 4 diretorias estão comigo, vendas omnicanais, a diretoria de serviços clínicos inclusive. A gente tem 5.000 farmacêuticos e consultórios farmacêuticos na Pague Menos, marketing e consumer insights. Desafio muito grande, é uma delícia ter desafios. Eu gosto de trabalhar em empresas que sempre me apresentam um grande desafio. E quando eu cheguei na Pague Menos, o desafio era esse. Olha, temos uma farmácia, uma rede de farmácia, na época era a 5ª colocada, hoje é a 2ª maior rede de farmácia do Brasil, quando a gente fez a compra da Extra Farma, e a gente tem um desafio grande de, fazer com que farmácia não seja ligada à doença. Farmácia é muito além da doença, farmácia é prevenção, farmácia é saúde, alegria, bem-estar. E segundo, fazer com que a Pague Menos, que nasceu no Nordeste, é uma empresa que veio do Ceará, seja conhecida no Brasil inteiro. Porque apesar de estar em todos os estados, todas as capitais, 400 cidades, muita gente, especialmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, não conhece a Pague Menos. E foi um baita desafio, porque eu estou trabalhando numa empresa que tem 1.700 lojas, é uma coisa continental. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com algo em Fortaleza, tem algo acontecendo em Manaus e Porto Alegre e Goiânia. Então, assim, o Brasil ele é muito diferente. Até dentro do próprio Nordeste, todo mundo fala assim, vou passar férias no Nordeste. Não, pera, onde no Nordeste? E ninguém fala, vou passar férias no Sudeste. Tá, não, pera, você vai passar um pau pro Rio. Eu sou baiano. Minha irmã é pernambucana. Olha, pois é, você fala, tudo bem. E assim, quando você pega o Ceará, é completamente diferente da Bahia, que é completamente diferente de Pernambuco. E quando você junta o Norte, então, é outra história, é outro mundo. Então, nós aqui, eu sou do Sudeste, só depois que eu fui trabalhar lá em Fortaleza que eu entendi, é um mundo e um universo completamente distinto. Então, esse era o grande desafio. Ou as coisas bem bacanas que tem para fazer, e era um desafio que são alguns obstáculos, porque daí, querendo ou não, eu trabalho num ambiente que hoje 60% da venda é medicamento, controlado ou não, e eu vivo num ambiente muito regulado. Então, tentar quebrar barreiras e profissionalizar e modernizar e tentar fazer uma linguagem um pouco mais diferente, pegando todos os públicos, que tradicionalmente o público da farmácia é o público 45+, são aquelas pessoas polimedicadas, crônicas, e a gente está tentando rejuvenescer. Inclusive, o público da farmácia está se rejuvenescendo por conta de psicotrópicos, porque depois da pandemia as pessoas começaram a cuidar da saúde mental, cuidando da saúde mental. Quem é o público que mais cuida da saúde mental? Os jovens. Então, por conta disso, e aí eu não vou entrar no mérito se é para ter medicamento, se é psiquiatra, se não, aí é outra história. Acontece que eu sou a ponta final, e na ponta final o público está se rejuvenescendo. Tudo que era 48+ está virando 32, 35+. Então a gente já está trabalhando no consumidor daqui de 10 anos, que é o público dos 20, que hoje em dia vai na farmácia para comprar um cosmético ou outro, mas que daqui 10 anos talvez seja um paciente que já precise de um tratamento de uso contínuo. Então a gente está todo numa pegada de entender região, público, qual é a faixa etária, qual é a faixa social de renda,
E esse é o grande desafio sempre num ambiente regulado. Curiosidade rápida, os Ozempic e similares devem ter mudado muito também, né? Gente, foi uma revolução, né? Eu acho que a saúde ela passa por revoluções sempre, né? A gente já teve a revolução aí da diabetes, a gente teve a revolução da hipertensão, a gente teve a revolução da disfunção erétil, agora a gente está na revolução dos emagrecedores, mas é uma revolução muito maior do que as outras. Primeiro que os ciclos de desenvolvimento da indústria são muito mais curtos, antes eram ciclos de 10, 15 anos. Hoje em dia você consegue ter ciclos de 2 anos. De inovação de produto. Exatamente. Então a área de P&D das empresas está assim, a 1000 por hora. O que a gente tinha até o ano passado? O Ozempic era Ozempic, mudou a economia da Noruega com a Novo Nordisk, que é uma empresa norueguesa. Norueguesa? Não, é de Copenhagen. Oh meu Deus. Dinamarca, perdão. Nossa senhora, eu tive lá 3 meses, tá? Vai de uma empresa dinamarquesa Exatamente. E mudou a economia de lá, e aí o que acontece? A Lilly, que é outro laboratório, lançou o Wegovy. Desculpa, o Mounjaro. O Wegovy também é da Novo Nordisk. Lançou o Mounjaro. O Mounjaro veio com um produto muito mais acelerado em termos de queima, muito mais focado na estética, porque querendo ou não, o Ozempic ele era um medicamento de diabetes, que por sinal acabou impactando toda a parte de obesidade. E agora, não somente veio o Mounjaro e está trabalhando com isso, como a gente já está tendo desenvolvimento de, ao invés de ser caneta emagrecedora, ser comprimido, que facilita, porque muita gente não quer caneta emagrecedora, abastecimento, etc. E está em desenvolvimento já o que vai ser uma revolução, as canetas que queimam gordura localizada. Mas não é essa coisa que a gente faz em estética clínica, sabe? Dar uns choquinhos aqui para tentar... Não, é de queimar mesmo. Quando você pensa coloca perspectiva dos próximos anos essas duas indústrias, você está pegando uma indústria que o Wegovy, o Mounjaro, o Ozempic já estão trabalhando, que é a mudança até no consumo. A gente estava conversando com o pessoal do iFood e, óbvio, tem as canetas que a gente vende ali por farmácia dentro do iFood. O comportamento da pessoa após comprar a caneta, o quanto muda drasticamente em restaurante e mercado. Então, até a própria Danone, Nestlé já estão preparando os produtos para isso. O impacto disso em wellness, o impacto disso dentro da indústria toda de atividade física. E quando você vai para as canetas, que possivelmente vão queimar gordura localizada, pensa no impacto na cirurgia. Muito. Na estética. Sim, cirurgia plástica. Cirurgia plástica, lipos. Então, assim, coloque em perspectiva, o mercado vai revolucionar. Fora, obviamente, o que a gente chama de indústria da obesidade, que não é uma indústria, é tudo que você depende por ser obeso. Como a parte de colesterol, parte de triglicérides, a parte de impactos do coração que a obesidade traz. Tanto que essa discussão que tem no governo de colocar na rede pública, não é para pessoas ficarem esbeltas. É claro, um benefício. É a redução da obesidade que leva a uma redução infinita de doenças dentro do sistema público e tira a sobrecarga que eles estão. Então, assim, estamos passando por uma revolução. E é óbvio que isso acaba caindo na farmácia. E aí, meu amigo, é uma revolução que, assim, a gente está hoje com o Mounjaro vendendo de 2,5 e 5, para vocês entenderem as dosagens, está chegando a de 7,5 e nos Estados Unidos já tem até 15. 15. Ele tira 26% do teu peso corporal em 3 meses. Aí a pergunta, Renato, você acha que isso é saudável? Você acha que isso vai ter futuro? Você acha... Não, aí eu não acho nada. Eu não acho nada, não sou eu que prescrevo, mas assim, que vai ser uma revolução, vai. Sim. Isso é fato. E já está sendo, vocês estavam falando disso, eu estava me lembrando, teve um momento, e a gente acompanha, claro, as notícias, etc., mas teve um momento que me caiu essa ficha, que foi no elevador do meu prédio, esses condomínios de São Paulo, tem a telinha de avisos do condomínio. Eu descendo, sei lá, pegar delivery, eu olho pra telinha, tava escrito assim, instruções de descarte de agulhas. Aí tava lá, por favor, não sei o que, não sei o que. Aí que você vai pensando, olha, onde tem placa tem história. Pra alguém tá orientando o descarte de agulha, é porque tá acontecendo muito descarte errado de agulha num volume considerável pra incomodar. Sim. Então, assim, isso já é... Aí como é que você educa essa pessoa, não só, o glamour da coisa, não precisa nem de marketing. Sim. Já tá feito, são anos e anos de pressão estética. Mas como é que você educa uma pessoa o uso daquilo, o uso responsável daquilo, o descarte adequado daquilo? Isso. Aquilo é medicamento, aquilo não é brinquedo. E assim, várias questões sociais que eu tenho certeza que vão surgir vários também. outros impactos. Você tem que ter o impacto, por exemplo, psicológico, porque
Quando você emagrece muito rápido, existem inúmeros outros impactos que você tem que trabalhar. Sim. Você tem que faz lidar... bariátrica faz muito preparo psicológico, por exemplo. Muito. E as pessoas não estão fazendo isso por conta da velocidade e do acesso rápido. Você tem que, sim, ter produtos cosméticos, porque todo mundo já fala, existe um meme aí da cabeça de Ozempic, que a pessoa emagrece com aquele cabeção. Então, assim, pele cai muito. Então, você tem que ter, sim, desde a aplicação de Botox, entendeu? Começa a ver os impactos. Aí outras indústrias, né? Outras indústrias, a parte de dermocosmético para tentar manter o colágeno. Então, assim, começa a ter e tem os impactos não óbvios. Uma das coisas que a gente fez com dados na Pague Menos a gente foi entender a cesta do cliente que compra as canetas emagrecedoras. E aí, por curiosidade, vamos tentar entender quais são as coisas. Vonal, que é de enjoo, óbvio, vai ter, porque você fica meio enjoado, você para de comer e tal, etc. Quando a gente foi descobrir, qual é o terceiro produto mais vendido na cesta? Camisinha. Não, sorvete Que Bom. Sorvete, porque é a última indulgência que a pessoa tem antes de começar o tratamento. Entendi. Ela vai lá, eu comprei a caneta, eu vou tomar um sorvete, eu vou me esbaldar nesse açúcar e depois eu começo o tratamento. Ela sai, e que engraçado, ela já sai da farmácia com o sorvete. É isso. Não é que ela vai no mercado depois, não, é super... Por isso, ela pegou e começou a juntar as duas coisas. A gente falou, não, esse dado está errado. A gente falou, não, esse dado não está errado. Esse dado está certo. Assim como outra coisa que a gente faz correlação de dado, quando a gente tem vacinas e testes dentro dos nossos consultórios, e a gente começou a ver que tinha muita correlação de uma determinada vacina com chocolate. Por quê? A mãe leva a criança morre de medo, e como uma recompensa a mãe dá o quê? Um chocolate para a criança pelo bom comportamento. Então você começa a puxar as correlações da farmácia, são assim, infinitas. E eu queria continuar, assim, aprofundando um pouco nesse teu contexto, Renato, de quando tu fala, assim, desse desafio de Brasil inteiro, vamos lá, complexidades, Brasil todo e diferenças culturais, gerações diferentes e diferenças geracionais, comportamentos das diferentes demandas que levam uma pessoa até a farmácia, então desde uma gripe até um Ozempic, etc. Aqui eu estou citando 3, né? 3 possíveis variáveis. Vou colocar uma quarta no teu prato, que são canais. Sim. Daí, então aqui a gente já deve ter bem mais, mas só pra gente se situar, que eu acho que é legal ouvir de uma pessoa que navega essa complexidade no dia a dia. Por onde se começa? Ou pelo menos na tua experiência, assim, cara, eu tinha esse desafio deste tamanho. Sim. Fatia, não fatia, vai por grupos, assim, sei lá, eu vou ter que ter uma coisa que é nacional e depois eu subcategorizo por geração, ou eu tenho que ter uma coisa que é geracional e deixa ela rodar o Brasil inteiro. Tu entende? Porque na minha cabeça, são tantas combinações possíveis. Por onde eu olho, o que eu começo? Isso. E aí, como faz? Como faz? O que já experimentou, o que Você testou? sente e chora. Não, tô brincando. Quando eu cheguei, 4 anos atrás, eu olhei e falei... E olha que eu sempre trabalhei com varejo. Eu trabalhei no Pão de Açúcar, que também é um volume gigante de dados. A gente fala, né? Você é o que você consome. Sim. E aí, quando você pega a base e faz as correlações, são incríveis. O famoso caso da cerveja com a fralda no supermercado, todo mundo sabe disso. E acontece realmente. Mas quando você chega em farmácia, a farmácia você tem aí mais correlações ainda. Que a cesta é uma cesta muito mais densa, muito mais de frequência, tem remédio envolvido e tal. Então, literalmente, você senta, chora por onde eu começo. Mas a gente tem uma estruturação de base muito forte, um CRM muito forte. E aí você tem que sim priorizar o teu 80-20. Não adianta. Todo mundo que tem muito dado, você tem que saber como você começa. E você tem que começar para aquilo que efetivamente paga as tuas contas. E o Pareto, dentro do varejo, independente de qual seja o varejo, é fato, ele existe. 80% da venda é feita por 20% dos clientes. Para qualquer varejo. Pode ser varejo de moda, pode ser varejo alimentar, pode ser varejo automotivo, eletrônico, seja o que for. E aí, ok, o que são esses 20%? Hoje, eu tenho literalmente 26% dos meus clientes que correspondem a 70% da venda, que são esses clientes crônicos ou de tratamento de uso contínuo. Por que a gente está falando esses dois termos? A gente mudou um pouco o termo paciente crônico para cliente de cuidado contínuo, porque primeiro ninguém quer ser paciente, você quer ser cliente. Segundo, que ninguém quer ser crônico, porque crônico parece aquela coisa... Não, é cuidado contínuo. E todo mundo, ou a grande maioria, 85% da população acima de 40 anos, é um paciente crônico ou um cliente de cuidado contínuo. Por exemplo, você toma uma finasterida para o seu cabelo, não é todos os meses, você é um crônico. Você toma algum medicamento todos os meses, que você tem que tomar todos os meses, independente de qual seja, você é um paciente crônico ou um cliente de cuidado contínuo. Essa galera corresponde a 70% da minha venda. Tá. E esta galera traz uma cesta de não remédio, que a gente chama de não medicamento muito grande,
que é o dermocosmético, que é a conveniência, que é o higiene e beleza, que é tudo isso. É a pessoa que é acostumada a passar na farmácia. É isso. Eu sou essa pessoa, eu sou alérgica. Deixa eu pegar um Então, negocinho assim, ali. Deixa eu pegar um negocinho. A Deixa eu farmácia comprar. é parte do seu rolê. Você entra pra ver um shoppingzinho. E assim, a farmácia... A gente chegou até numa época a fazer o slogan Pague Menos tem tudo para sua saúde, até remédio, meio que brincando, porque tem tanta coisa. Sim. Mas o nosso volume mesmo é o medicamento, e é ali que a gente vai continuar trabalhando. Só que tirando um pouco esse estigma que medicamento é doença. Não é. Medicamento não necessariamente é doença, pelo contrário, é saúde. Perfeito. E quando você se cuida, a gente viu na pandemia quem não se cuidava, tinha alguma comorbidade que aconteceu. Então as pessoas, graças a Deus, estão começando a se prevenir mais, entender que saúde é necessária independente da faixa etária. Novamente, aí depois que você pega esse primeiro público, que você tem o teu foco, aí você tenta ver as ramificações. Onde Qual é a tá? praça mais forte, qual é a praça menos forte? Então eu tenho o Norte e Nordeste, que a gente tem metade do nosso negócio, que é uma praça com menos acesso à saúde, infelizmente até pela região do Brasil, menos acesso à saúde. Compensação, eu tenho um Sul, Sudeste, Centro-Oeste que tem mais acesso à saúde, porém eu tenho menos penetração. Então aqui no Sul, Sudeste, Centro-Oeste tem custo e marca, Norte e Nordeste nem tanto, eu preciso preservar a marca. Quando você coloca uma pessoa aqui em São Paulo, por exemplo, dentro de uma farmácia, isso aconteceu, e pergunta que farmácia você está, 80% responde, eu estou Aí onde que eu estou mesmo? Você não sabe. Quando você pega uma pessoa e bota numa farmácia no Nordeste, ela fala, eu estou na Pague Menos, porque a Pague Menos se criou Sinônimo de e categoria, construiu, né? virou sinônimo de categoria. Então o que eu faço? Nessas regiões aqui, eu tenho que construir marca, para tentar focar na venda digital, porque eu não vou ter tanta loja física. Lá, eu preciso manter marca, porque a minha marca já está em, sei lá, 1.100 lojas espalhadas em todas as ruas do Norte e Nordeste, com muito adensamento. Então você vai dosando. Qual é o teu público? Ok, agora já entendi região. Como que é a minha estratégia de marca por cada uma das regiões. Ok, e dos produtos que você tem, canais de distribuição. Aí tem uma outra pegadinha, que assim, não queremos forçar o cliente a nenhum canal. Eu sou o mini canal. Ele escolhe o canal que ele quer. E o cliente da farmácia, ele é muito assim. Então eu tenho assim, site, WhatsApp, app, televendas e tudo mais. Ele escolhe. Inclusive 50% da venda do app é para retirar na loja. Ah, não, é porque quer aproveitar o preço do app para poder... Não. É porque a pessoa quer comprar pela facilidade, garantir, ela vai na loja para poder comprar alguma coisa a mais. Porque ela quer visitar, dar uma olhadinha na prateleira de dermo, de higiene, beleza. Claro. Então, a gente não tem essa questão de eu vou determinar qual cliente, qual canal você vai. Se o cliente quiser comprar Pague Menos dentro do iFood, ele vai comprar. Eu não vou entrar numa guerra com o iFood. Claro, tem que ter negociações ali de take rate e tal, etc. Mas eu não vou entrar. Se o cliente quer um remédio em 20 minutos, eu ainda não consigo entregar em 20 minutos. Eu entrego em 1 hora, mas ele precisa de 20 minutos, o iFood consegue fazer. Porque ele tem uma malha logística muito boa. Então compra no iFood, desde que compre comigo. Então a gente tem que dosar. Para você ter uma ideia, a gente é ignorante em algumas coisas, né? Eu, com a minha cabeça de Sudeste, quando eu fui para Fortaleza, morar lá e trabalhar na Pague Menos, a primeira coisa que eu quis é... Não, televendas não, gente. Coisa arcaica, pelo amor de Deus, inteligência artificial, bot. Vamos matar isso, vamos direcionar para o WhatsApp, vamos direcionar para o app. Gente, existe um comportamento no Norte e Nordeste das pessoas que gostam de fazer a venda consultiva por conta do remédio. Esse medicamento de marca que eu recebi, eu posso trocar por um genérico? É de confiança? Como é que eu vou matar isso? Então não tem como, você tem que saber e tem que trabalhar. Então você entendeu que são inúmeras peças que você vai colocar. E outra coisa, test and learn, teste AB, teste AB, teste AB. Testa A com B, A deu certo, o B não deu, tira o C, bota o D, A errou tudo bem, beleza, a gente erramos, bola para frente, vamos pro próximo. E aí vira uma máquina quase que de uma grande startup. É uma startup. A gente fala que a gente é uma startup de 16 bilhões de venda por ano. É uma startup grande. Eu queria pegar um gancho do que você estava falando. Hoje, quando você olha para o futuro do marketing, muito se fala sobre segmentação. E o cenário que você estava descrevendo era o cenário perfeito para isso, né? Tem diferentes praças, tá tendo surto de gripe no Nordeste, não necessariamente em São Paulo, idades diferentes, conteúdos diferentes. Por outro lado, muito se fala de segmentação no modelo mais teórico, assim. Quanto vocês estão conseguindo colocar isso na prática? Quais são os desafios dessa prática? Fala um pouquinho sobre isso. Escala. Eu acho que o grande desafio, porque a base de dados a gente tem, então hoje 90% da minha venda é identificada,
que dado é ouro, né? Não tem como. Então por isso que a gente pede. Ao contrário de todo mundo achar que dá meu dado, porque o meu dado vai vender para a indústria farmacêutica. Gente, isso não... Vamos lá. Das grandes empresas de varejo farmacêutico que existem, as sérias, eu posso nominar Raia Drogasil, Agente, Drogaria São Paulo Pacheco, Panvel, Araújo, para quem é lá de Minas. Não existe venda de dado para a indústria. Eles estão vendendo meu dado para a indústria, ver se eu sou doente, me cobrar mais. Não existe isso, gente. Somos uma empresa de capital aberto, tudo certinho, regulado, LGPD, não tem. O que a gente usa os dados, sim, é para oferecer a melhor compra para o cliente, o maior poder de compra e fazer esse cross. Então, assim, primeiro, dados estruturados e saber, assim como é AI. AI, ela funciona de um jeito lindo, desde que o prompt seja correto. Campanha para agência é linda, desde que o briefing seja correto. É a mesma coisa com dados de dados. Ela vai funcionar linda, desde que você saiba o que você está querendo pedir. Então, como a gente já sabe quais os públicos, a gente tem foco, a gente já sabe o que determina, quais as segmentações, a gente vem com surpresas aí, como eu te falei, da questão do Ozempic com sorvete, mas a gente já sabe e vai soltando as regras de comunicação, vai priorizando, vai vendo os resultados, vai testando sem teste AB, mensagens diferentes, promoções diferentes para o mesmo público ver o que converte e vai iterando. Não dá para falar tudo para todo mundo, não dá. A hiperpersonalização, cara, é muito complexo. Inclusive, as pessoas nem querem a hiperpersonalização, tá? Porque se eu falo no nível... Você diz no nível pessoal. Se eu falo para você... Ainda mais no Daniel, seu segmento, cara, né? Eu tô te oferecendo um desconto no medicamento XYZ que eu falo para você que praticamente eu invadi tua vida ali. É aquela sensação de... Aquelas mulheres que... O anúncio sabe que ela está grávida antes mesmo dela descobrir que está grávida por causa de uma série de... Terrível. Isso, né? Isso chegou a acontecer, acho que não lembro de um caso... Não, que saúde é um negócio muito sensível, é muito seu sensível, corpo. é muito sensível, Claro. é o teu corpo. Então eu tenho que saber como eu lido contigo. Claro. Assim, a única coisa que eu faço é, primeiro, eu elimino os dados sensíveis, né? A gente tem aquele cupom de descontos personalizados, normal, mas ali a gente tira tudo que é sensível. Eu não vou colocar preservativo, eu não vou colocar gel lubrificante, eu não vou colocar psicotrópicos, eu não vou colocar coisas que possam revelar. Porque aquilo lá está aberto para você, um cara tirou e te entregou. Então eu tenho que colocar ali sim remédio, mas quais remédios? Aqueles que fazem com que você faça adesão ao tratamento, que é o grande problema que a gente tem no Brasil. Por isso que está saúde pública e privada sobrecarregada. Você tem que tomar remédio por 12 meses. Você toma 4. No quinto você melhora, se você melhora, beleza, abandonei, tá tudo bem. No sétimo vem a galope, vem muito pior. Esse é o grande problema, e não é da PagMenos, é do Brasil, tá? O Brasil tem esse problema. Então o que eu vou te fazer é, talvez não na Filipeta, mas no e-mail, falar, teu remédio está para acabar, eu estou vendo aqui. Você pode ter comprado com outro ou comigo, seria bacana comigo, mas estou te dando um alerta que está na hora de você comprar o seu remédio. Não fique sem. Nisso que a gente faz. Mas sempre a gente precisa trabalhar de maneira muito focada. Mas ainda, e esse é um dos temas que a inteligência artificial vai nos ajudar bastante, já tem ajudado, mas vai ajudar mais, que é como que eu pego isso e transformo em escala. Porque daí eu não preciso do humano fazendo isso. Eu preciso do humano, vai matar o trabalho de todo mundo. Não vai trabalhar na mão de ninguém. Olha quanto porque de estratégia tem para fazer aí. Exato, eu preciso dessa galera para fazer o prompt, para criar estratégia, para jogar ali na máquina e a máquina escalar isso em segmentações, em réguas e o que vai falar. Porque literalmente não tem como. Eu tenho 20 mil produtos em loja, eu tenho, sei lá, quantas doenças? 400 doenças mapeadas no mínimo, que são aquelas top. Como que eu vou falar? Aí eu tenho a pessoa que é diabética, a mulher que é diabética, mas também ela tem toda a questão de saúde na mulher, ela também usa psicotrópico, por acaso ela é hipertensa. Quer dizer, como você começa a cruzar tudo isso? E também eu não posso fazer uma coisa que cruza tudo isso, que tem interação medicamentosa. Tem que tomar cuidado que nela, quando eu for dispensar o medicamento, falar, minha querida, você não pode tomar esse com esse de manhã, tá? Porque esse com esse se anulam, que é uma coisa que muita gente não sabe, tá? Medicamentos você não pode tomar junto. Você tem que saber, e o farmacêutico pode te ajudar, o que pode tomar junto e o que não pode, porque tem medicamentos que se anulam. E o médico não fala isso. É o farmacêutico que vai falar. Então, tudo isso parte de um volume de coisas que você tem priorização, mas a AI vai poder nos ajudar. Então, ainda está só raspando a superfície de oportunidades que tem pela frente. Renato, pensando em... Eu vou chamar de territórios, mas talvez seja isso assim, universos possíveis para atingir os objetivos dessa marca e até um lugar de diferenciação. Eu enxergo 3, me diga se são 30 ou se a gente está na direção certa, tá? Mas eu não sou farmácia, eu sou wellness. Eu não sou farmácia, eu sou educação. Eu não sou farmácia, eu sou entretenimento. E eu acho que a PagMenos tem flertado com os 3. Aqui e ali, se eu estou sendo uma boa pesquisadora ou uma boa consumidora, que eu tenho acompanhado. Tem flertado com os 3, talvez até outras possibilidades em outras regiões do Brasil que eu não estou sendo impactada.
Como faz para mesma marca existir em universos tão diferentes? Existe algum lugar que você pode afirmar pra gente, cara, a gente quer se posicionar aqui, porque aqui é onde a gente acredita que diferencia mais, e estamos fazendo isso dessa forma, ou realmente estamos tentando se inserir em diferentes territórios? Como é que, em termos de posicionamento de território mental, emocional mesmo, estamos mais educação, mais wellness, mais entretenimento, a sua escolha, como que está sendo isso? Vamos lá, o que a gente fez assim? Primeiro que a Pague Menos, historicamente, ela sempre trabalhou com classe média expandida, que é o público BCD, e tem uma grande força no Norte e Nordeste, e as duas coisas acabam se casando. É claro que a gente fala com todos os públicos. Não é porque você fala com o público BCD que uma pessoa da classe A não vai na Pague Menos. Inclusive porque tem um site, se ela não quer ir na Pague Menos, não gosto dessa loja. Porque eu tenho uma loja popular, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho uma loja toda requintada, rococó, pintada de ouro, não. Tem uma loja popular. Porque, inclusive, se eu fizesse uma loja rococó, o meu público não vai entrar porque ele tem aversão, ele acha que é caro. Então eu tenho isso, mas eu tenho um site, enfim, consigo atender todos os públicos. Só que eu tenho, sim, aí que mudar um pouco a estratégia que eu tenho versus as duas regiões. A gente fala que é a região Secos e Neno. Neno é Norte e Nordeste, Secos é Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Muito bom. É porque é mais fácil. Então, quando a gente está nas reuniões internas, a gente está falando de Secos ou Neno? Para não falar Sul, Sudeste, então a gente resume nisso. Como eu tenho, historicamente, por ser uma empresa nordestina que cresceu até, sei lá, tem 44 anos, os seus primeiros 25 anos só no Norte e Nordeste, a gente tem uma penetração muito forte, uma presença de marca muito forte, então ali a gente domina muito isso. E é uma região que eu tenho, por falta de acesso à saúde histórico, as pessoas acham que a saúde é cara, inacessível, elitista, eu tenho que construir esse acesso. E eu construo como? Com conteúdo. Por isso que a gente é muito forte em conteúdo. Não dá para eu chegar para a pessoa que está lá em Manacapuru, em Santarém, lá no interior do Pará, do Maranhão, e fala assim, olha, vamos falar de bem-estar e vamos falar sobre diabetes. A pessoa fala, cara, eu pego um pau de arara. Literalmente eu tenho loja minha que é em chão de terra, que a gente tem que pintar cada 3 meses porque fica em chão de terra. E não dá para falar de sexo de anjos com esse povo. Não, tem que falar real. Deixa eu te contar, diabetes é assim, assim, assado. Se você não se cuidar, pode ter um problema lá na frente, não é caro, você tem farmácia popular, você pode ir ali pegar, é barato, é sempre as pessoas, bacana. Então o doutor ainda pode me ajudar, o doutor é o farmacêutico. Pode, ele vai te ajudar. Então o farmacêutico vira quase esse farmacêutico de família. Então é bacana, esse é o posicionamento que eu tenho lá. Quando eu vou pro Secos, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, já muda um pouco, porque ali eu preciso construir muito mais marca. Talvez eu não tenha que construir tanto essa questão do acesso à saúde, porque são regiões mais abastecidas de acesso à saúde. As pessoas só precisam entender, sim, a adesão ao tratamento, que isso independe de classe social. E ali eu preciso pegar territórios muito mais de construção de marca, e aí eu saio um pouco dessa questão da saúde, do wellness, e vou para quê? Eu vou para territórios de alegria. A Pague Menos quer tirar esse estigma que farmácia é doença. A gente quer colocar que farmácia é saúde, é prevenção. E para isso a gente adotou 2 eixos, 2 alicerces, a música e o esporte. E a gente vem fazendo isso de maneira muito consistente ao longo dos anos. O esporte, a gente tem a nossa corrida proprietária, já está na 14ª edição, a maior corrida do Norte e Nordeste, 50 mil pessoas correndo, e cada hora a gente faz numa região. A gente patrocinou a Seleção Brasileira durante muito tempo, a gente acabou saindo porque, né, a Seleção Brasileira tá difícil ali, enfim. O awareness não está compensando. Não está compensando a associação de marca ali, mas a gente teve isso. E aí a música ficou para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Perfeito. E agora que a gente está entrando na música, porque a gente sempre patrocinou micaretas, tal, etc., a gente entrou, ao invés de ficar patrocinando, a gente vai fazer o que tem que ser feito, que é levar uma loja, uma farmácia para esses eventos. Tanto que o The Town foi o primeiro. Porque eu, antes, quando eu entrava só com patrocínio, a pessoa viu o logo da Pague Menos, nossa, eu preciso de uma dipirona. Chega lá, então, amigo, eu só tenho brinde aqui. Não, mas, pô, é uma farmácia para quê? Para ficar, tá, eu conheço, é bacana a Pague Menos, mas eu quero. Então a gente estava quebrando a promessa de marca ali. Então não, a gente falou, vamos montar isso dentro dos festivais. E deu muito certo. O The Town que aconteceu recentemente, assim, a gente não imaginava que todo mundo precisava de uma farmácia no festival, até ter uma farmácia. E agora a gente já está indo, vamos entrar agora daqui 3 semanas na Tomorrowland, que é o maior festival de música eletrônica do mundo. Vamos entrar no Festival de Verão de Salvador, estamos negociando Lola, etc, para que a gente seja a farmácia dos festivais, para estar ali, menos com a venda, porque a venda é o que menos importa, sim, mas estar ali marca, né? No momento que o consumidor precisa. Então isso você vai montando toda uma estratégia, que daí eu consigo construir o conhecimento aqui, consigo preservar a marca aqui em cima, mas sempre dando acesso à saúde.
Renato, aquela coisa do inacessível à saúde, ao acesso, que é Carlitos Norte-Nordeste, o que tem a ver com essa de farmácia dentro de um festival que é só gente rica, que consegue pagar? Tem tudo a ver, que é o fato de estar sempre onde o consumidor precisa e de uma maneira acessível. Aí todo mundo, é coisa em festival, é tudo o dobro do preço. Não, não é. Pelo contrário, os meus preços dentro do festival eram a metade, justamente para as pessoas comprarem. Então eu não vou inflar. O Dorflex que a gente colocou ali não custava o dobro do preço, custava metade do preço, inclusive. E deu muito certo. E aí mais um insight que tem a ver com o público jovem. A gente no Detal teve 5 dias, pegando 2 dias de galera mais, pivetada, então dia do Katy Perry, dia do Trap. Não conheci o público do Trap, ele é mal conhecido do Trap, aí foi um laboratório para mim, gente, um laboratório. Antropológico, né? Antropológico, porque ali o dia do rock, ok, dia do Backstreet Boys, somos nós, né, tá mais envolvido. Agora, esse do Trap, eu falei, meu Deus do céu, que público é esse? Por incrível que pareça, foi quando mais vendeu, mais procura. Essa galera, ela vai despreparada, e quando ela vê uma farmácia, ela compra, porque ela não quer perder o rolê, e ela não leva de casa, ela não está se precavendo. E ela começa a ver ali uma oportunidade, sim, ok, melhor tomar um Zingov, que vai que... Mas ela não pensa isso antes de chegar no festival. E deu muito certo. Aí cai naquela questão que o público da farmácia rejuvenescendo, eu estou começando a pegar esse público, que vai ser meu consumidor daqui a 10 anos. E aí você começa a girar toda a roda. É fácil fazer? Não é fácil fazer. Tem desafios? Tem, especialmente regulatórios. Eu não vou dizer que quando eu patrocinei, por exemplo, o Big Brother para ficar conhecido nacionalmente, eu não tive Anvisa na minha orelha. Eu não vou dizer o quanto eu sofri para colocar essa farmácia dentro do festival. Eu tinha 10 farmacêuticos ali de plantão, 10. Assim, preciso? Não, um farmacêutico já estava resolvido. Mas foi muito difícil, porque precisei explicar para a Anvisa. Então, quebrar barreiras, fazer disrupção, sempre traz muita responsabilidade. Mas a gente fez. Agora mesmo eu pergunto a Tomorrowland, Renato, você vai colocar num festival de frito, de música eletrônica? Eu falei, gente, pera. Independente se é de frito, se não é de frito, se é música... Primeiro que a música eletrônica no Brasil, infelizmente, tem um estigma muito errado versus Europa, Estados Unidos, que lá cara, o festival de música eletrônica na Europa, nos Estados Unidos, é igual ao nosso pagode aqui, igual ao axé, a pessoa vai para se divertir. Segundo que mesmo num pagode, axé aqui no Brasil, seja o que for, tem gente drogada, tem gente fazendo... Terceiro que eu sou farmácia e eu recebo todo tipo de público. É isso que eu ia dizer, você tem... Preconceito zero eu tenho que ter, zero. Você é um negócio essencialmente Zero. Democrático. Não Eu sou democrático, eu sou para tudo. Eu tenho a pessoa diabética, eu tenho a pessoa hipertensa, eu tenho a pessoa com disfunção erétil, eu tenho a pessoa que está tomando remédio para TDAH, para ansiedade, para depressão, eu tenho remédio para controlar talvez psicopatia, eu tenho tudo. Eu não tenho preconceito. Aliás, nos nossos treinamentos, os 27 mil colaboradores, é isso, é zero preconceito. A gente fala lá em reunião de que, sei lá, em outros ambientes, vamos falar de Viagra, Cialis. Não, lá a gente conversa como se estivesse falando de produto para cabelo. É SKU, sim. É SKU, gente. Então, assim, a gente não tem isso. Enquanto alguém precisar de uma farmácia, não importa onde seja, a gente quer estar lá dando esse acesso, democratizando e aí construindo marca para todas as gerações. Não, eu tenho que me segurar. O Daniel quer me matar, que eu tenho que me segurar, porque a gente entra nessa sala para falar de inteligência artificial, só que eu fico imersa na parte de estratégia de marca. Ai, meu Deus. Eu fui o primeiro que comecei a falar sobre o Ozempic, que a gente já deu uma volta. Então, é que eu fico imersa na parte de estratégia de marca, eu podia me aprofundar, deixar registrado que eu podia me aprofundar agora sobre estratégia de diferenciação, porque é isso. Você se diferencia a partir do momento que você ocupa territórios que ninguém estava ocupando antes. Então é natural que você seja o único ali. Por quê? Porque você se deu ao trabalho, porque você foi lá esticar essa marca. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque... Não, é porque é sério, se deixar a gente fica também um tempo conversando. A gente ama, E de verdade, assim, dado o contexto da complexidade do desafio, mas da diversão também, da quantidade de coisa que vocês estão explorando, onde entra hoje a inteligência artificial? E aí queria te perguntar assim, no teu dia a dia e no teu trabalho, como que tá a tua relação para dar conta disso tudo, Primeiro que assim, não tem como o varejo hoje não usar a inteligência artificial, especialmente a generativa. É muito, muito, muito difícil não fazer isso, porque tudo que a gente faz em escala. Tudo a gente precisa fazer em escala. São 1.700 lojas, gente. Eu estou em 1.700 ruas. É muita coisa acontecendo. Então, para isso tudo, a gente está colocando a inteligência artificial. Coisas que antes eram os bots, a inteligência artificial que já existia, e outras que a gente está colocando mais na generativa em si, que é o que importa para a gente. Vamos lá.
das ações que eu tenho toda a parte de vendas omnicanais, ou seja, venda fora da loja física, site, app, televendas, WhatsApp, etc., que precisa estar 100% conectado. E outra coisa, com catálogos gigantes que não tem como, antes a gente contratava agências de conteúdo, para criar para o SEO cada catálogo, cada não sei o quê, baseado em comportamento. Gente, inteligência artificial na veia ali. No e-commerce é na veia. Recomendação de produto, até pela minha parte retail media que eu tenho ali, que eu tenho que entregar a melhor resposta para os meus anunciantes, que é retail media, então como que a inteligência entra ali? Ponto 2, né, o que a gente estava discutindo aqui. Eu tenho um desafio enorme, porque eu tenho uma agência mãe que cria campanha, legal, estamos aí. Como que eu desdobro? Mas não é pouco, é muito material. 1.700 lojas, você acha que eu mando o mesmo material de ponto de venda para todas? Não dá. Cara, eu tenho realidade, mesmo campanha verão, faz parte do meu calendário. Campanha verão, uma coisa é a campanha verão no Nordeste, outra coisa é a campanha verão no Sul. Você tem pegadas distintas, então como que eu faço em escala? Como que eu crio isso baseado em prompts corretos? Mesma coisa, aí eu não preciso nem falar da escalabilidade dos materiais de redes sociais, de mídia de performance, de Google, de Meta e afins. Então, assim, se não usar, que é o que a gente já está usando, a gente não vai ganhar escala. Aí vai ficar aquele eterno enxuga-gelo que não vai sair do lugar. A questão é como a gente prioriza e como a gente faz da maneira correta. Porque também para pegar ferramentas, para pegar inteligência, incorporar no negócio, sendo que continuam os mesmos vícios de antes, no primeiro prompt errado que você fez, sai uma coisa que você não gostou, tá vendo, não funciona, ai gente, deixa pra lá, pede pro designer. Não. É uma iteração. Tem que aprender. Você tem que treinar. Ela tem que aprender. E é isso que a gente tem que fazer. Outro ponto que para a gente está sendo fundamental. Atendimento ao cliente, saque. Assim, eu atendo uma infinidade de clientes sobre todos os tipos de perguntas, dúvidas possíveis e imagináveis. Então, o N1, que é aquele primeiro impacto que você recebe, a gente está tentando colocar com AI para tudo. Então, por quê? Que é bem diferente do bot, tá? O bot é aperte aperte... Não. É assim, é para você entender natural, o contexto do que está sendo falado ali, que a pessoa numa mesma mensagem vai mandar assim, olha, eu tentei comprar uma dipirona, a dipirona não veio, aliás, meu filho caiu, e eu queria dizer que meu sogro apareceu nisso aqui. Quando que você pega a inteligência, ela vai ter que decupar isso aí, ela vai ter que entender. E no fim das contas, 80% de tudo que cai num saque é muito parecido, tá? As duas são muito parecidas. Então, aí eu atendo de maneira super automatizada, e o N2... que aí precisa de uma interação humana, ele continua funcionando. Aí eu já ganhei em produtividade, mas matou um monte de vaga. Não matei. Pelo contrário, eu estou usando essas pessoas para ocuparem outras posições muito mais importantes. Muito mais importantes. Por exemplo, 100% do meu saque é de farmacêuticos. Mesmo para resolver problema de entrega do site. Esses farmacêuticos estão fazendo o quê? Eu estou distribuindo para as lojas, porque eu preciso de farmacêutico. E aí eu giro a roda. Então, hoje... para praticamente todas as áreas da companhia, a gente está usando AI. Aí você fala assim, então está sendo transformacional? Calma, não é questão que está sendo transformacional. A gente está sabendo fazer na hora certa a coisa certa. Então não estamos surfando hype nenhum, não tem ninguém enchendo o nosso pacová sobre AI, investidor, presidente de capital aberto. O que vocês estão fazendo com AI? AI o que você quer saber, meu amigo? AI generativa, AI do passado, você quer escala, né? O AI virou aquela, né? É igual, lembra, app, todo mundo tinha que ter aplicativo. Anos atrás, app, aí até a cultura do tio Zé tava criando um app. Minha filha, isso aqui é um app pra quê? Não sei, todo mundo tendo, eu vou ter também. E aí, tá fazendo o que de AI? Não, pera, o que você quer saber exatamente? Então assim, a gente tá montando isso. O que é fato é que, no varejo, a AI não vai ser segundo plano, ela vai ser prioridade, porque ela resolve a escala e deixa as pessoas no tempo pensante que elas precisam. E ponto 2, na saúde em geral, a AI ela vai ser fundamental, mas vai ter que enfrentar muitas regulações, muitas. Eu vou dizer para vocês, tiveram dois moleques malucos, desses malucos gênio, os Zuckerbergs da vida, que chegaram para mim, Renato, deixa a gente te mostrar um negócio. Eu falei, puta, vamos atender os moleques, vamos ver o que vem, né? Eles montaram uma AI baseada em prompts e foram pegando informações da internet, do consulta remédio, etc. E fala assim, pensa numa doença que você tem, não me fala. Pensa numa coisa que você tem. Ou finge alguma coisa que você teve que já foi curado, mas vai falando como se fosse com um médico. Eu fui falando. Tá. Cara, o diagnóstico foi exatamente o mesmo. Isso vai ser realidade? Vai. Daqui quantos anos? Não sei. Décadas.
Porque substituir um diagnóstico, uma prescrição feita por uma pessoa humana, por uma AI, vai levar muito tempo, não pela curacidade, que a curacidade existe. É pela sociedade, né? Não, é cultural. É cultural. A gente vai chegar lá no Minority Report um dia, vai. Lembra que tem aquelas máquinas que você entra, te opera e vai e fala, e íris do olho e tal? Vai. E eu diria, chegaríamos em 3 anos. Sim. Só que por questões regulatórias não vai acontecer. É muito parecido com a lógica do carro autônomo, né? O carro autônomo tecnologicamente funciona, mas imagina, com a infraestrutura urbana, com... Não dá. O SXSW eles estavam fazendo lá. Você andou? Sim. Eu quase morri. Eu andei. Eu quase morri. Eu quase morri. Eu surtei dentro do Eu carro. surtei, eu falei, vai dizia, bater. o que tá Eu falei, acontecendo? vai bater, Eu olhava vai bater. Eu olhava pra minha amiga e dizia, o volante tá Volante. mexendo, o volante tá mexendo. Não, Sendo que, exato. bem pensadinho, nem de volante ele precisa. Não, Ele só tem um volante pra psicológico. eu... Exato, pra saber pra que eu ele vai ver virar. que ele tá fazendo uma curva. Não, e outra coisa, ali a gente tá falando de Austin, aí você começa a falar, isso em São Paulo vai funcionar? Imagina em São Paulo. Imagina as Imagina a rua motos, esburacada. duas motos. Imagina os motoboy passando, velho. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Mas essa é a questão, inclusive, a dificuldade de você, da convivência. Se Da fosse tudo convivência. autônomo, seria mais fácil. O que ela vai ajudar, sim, que já está ajudando, isso eu acho transformacional, tá? Tem uma questão de você ter o histórico do paciente, de você apoiar o médico ou o profissional de saúde que está te atendendo no diagnóstico. Então, por exemplo, óbvio, aí como qualquer AI hoje te grava, te ouve, te resume, vai, ela vai conseguir ali, por exemplo, o médico está te atendendo, escutando o que você está falando, pega o teu histórico e vem batendo, baseado no teu histórico, mais o que você está falando ali, ele pode estar indo por esse caminho, tem que te perguntar tal coisa, e aí ajuda o médico, porque o médico também não é um oráculo, gente, pelo amor de Deus. A tentar dar um diagnóstico, mas o diagnóstico sempre, a palavra final vai ser do médico. Se a AI está influenciando o médico ou não, é outra discussão. Que aí também entra a discussão que eu estava até no Google, eu faço parte do comitê de AI do Google, de boas práticas, e aí eu entrei ali na parte regulatória, que também tem essa questão do quanto a AI já está substituindo o Google, sabemos, já está pela busca, e o quanto que daqui a pouco essas AIs serão patrocinadas. E se começa a ser patrocinada por empresas de medicamentos, o quanto que vai enviesar o teu tratamento. Que era aquela questão lá de trás dos médicos que recebiam os propagandistas, etc., que daí começavam a enviesar por um tratamento X ou Y, crise do opioide nos Estados Unidos, lembra? Você ganha dinheiro. Você centralizou a propaganda médica. Você entendeu? Então, assim, tem muitos desafios pela frente. Mas, assim como foi Uber versus táxi, Airbnb versus hotéis, não tem como parar a revolução. Não tem. Isso vai acontecer. Inclusive porque as pessoas estão usando o antigo Dr. Google agora no Dr. ChatGPT. Super. Sim. Com uma acurácia muito mais maior. Às vezes se expõe muito, na terapia está acontecendo isso, né? As pessoas às vezes se sentem mais à vontade para se expor eles estão no silêncio da interface do que com uma pessoa no consultório. Eles estão, e a acurácia está cada vez maior. Sim. E aí isso é um perigo. Super. Eu não vou dizer que é um perigo, é revolucionário, mas tem que ter alguma coisa para alertar e boas práticas e como isso vai virar. Quando você fala de saúde, é um tema. Uma coisa falando, vida financeira. Resolve minha vida financeira. Gastei isso, me ajuda, onde eu posso cortar, tal. Ok, beleza. Agora, outra coisa é sobre a sua saúde, entendeu? Porque você está ali vomitando tudo sobre a sua saúde mental, sobre você ter sido rejeitado pelo fulano, beltrano, ciclano, pela menina, pelo não sei o quê, os jovens. E aí ela vendo isso, aí você começa, que medicamento eu posso tomar? E vem uma IA e fala assim, você já pensou em tomar um medicamento tipo Zolpidem? Tá? Cara, isso vai ser tem que tomar cuidado, tá? Pra gente não ficar meio ficção científica / apocalipse iminente, eu queria... Não, porque assim, que dá pra ir em todas as direções, né? Eu queria trazer a gente de volta pra essa discussão no marketing especificamente. Sim. Porque eu acho que muita coisa mudou em como as coisas são feitas hoje versus 2 anos atrás. Versus 6 meses atrás, né? Até. Mas vou colocar 2 anos como esse tempo, esse XSW, do início da conversa até... O próprio ChatGPT, se eu não me engano, tem 2 anos de idade, foi quando a gente viu a coisa 23, toda... Né? Explodir. Isso. Qual que é a tua visão, e aí pode ser pague menos, mas acho que é legal também a tua visão mais ampla. O marketing hoje, trabalhar com o marketing hoje versus 2 anos atrás. O que está
obviamente, diferente, mas para melhor, para pior? O que tu acha que às vezes a gente pode ter perdido que precisa resgatar? Eu acho que posso dizer, eu estou amando toda a revolução tecnológica e inteligência artificial, sabe por quê? Porque os marqueteiros definitivamente agora estão voltando os olhos para o cliente. Porque ele largou o cliente em termos de ROAS, ROI, etc., e construção, fim, começo, fim de funil, volta funil, vira pirâmide, fidelização, esqueceram o cliente. E assim, o que a gente viu no último XSW é justamente isso. A gente virou uma coisa tão tecnológica, tão isolada, redes sociais, até pós-pandemia, que as pessoas estão querendo voltar para um contato físico, voltar para uma loja. E ela falou claramente, o varejo físico, em alguns varejos físicos pelo mundo vão ter um protagonismo cada vez maior. Eles não vão fechar porque as pessoas querem o contato com o vendedor, com o balconista, para a pessoa, para se relacionar, porque as pessoas ainda continuam um sentimento de comunidade que se tornou super online, super as redes sociais ao longo dos últimos anos, mas que agora está voltando para o contato físico. Isso é muito bacana. Então, no marketing, isso vai acontecer. As pessoas vão se voltar para o cliente, vão se voltar para a pesquisa pessoal, vão se voltar para tirar a bunda do escritório e ir para a barriga no balcão e entender o que está acontecendo ali, porque nada substitui o olho no olho, o contato que acontece dentro de uma loja. Isso eu estou falando de um varejo omnicanal, obviamente. Quando você vai para um varejo digital, você está falando de outra história, mas assim, até um varejo digital, por mais que tenha uma inteligência artificial aplicada num saque, você tem pessoas atendendo umas ligações, vai lá sentar e atender também, para você ver a diferença. Então eu acho que o trabalho fica tão mais simples para que você possa retomar. O problema é que as pessoas ainda têm, e marqueteiros especialmente, a preguiça de olhar para o cliente e ir para onde ele está. É uma grande preguiça. Aí eu vou numa reunião com o CMO, os meus amigos, e falo, gente, qual foi a última vez que vocês foram para uma loja de vocês? Não, a gente faz visita. Não, visita café com bolo, qualquer um faz. Eles ainda arrumam tudo para quando você chega, Valida, né? visita, é o caminho do rei, né? Vamos lá, o rei vai passar, arruma aqui. Isso põe outdoor na rua, né? Põe, pinta a rua, sabe? Igual as Olimpíadas, a COP e tudo mais. Não, peraí, você botou a roupa, vestiu e foi lá trabalhar e aprender como um trainee, que 2 meses que eu entrei na PagMeus, os primeiros 2 meses, foi com um jaleco, não de farmacêutico, mas um jaleco de balconista, e eu trabalhei. E, gente, você não sabe o que é você estar parado ali esperando o sistema autorizar o desconto no medicamento e a pessoa te olhando por 30 segundos, aqueles 30 segundos é a morte. E depois junta uma pessoa atrás e mais uma pessoa atrás, aí a quarta que chega já começa a te olhar e bater a chave. Aí um tossindo, outro aí você morre, pequena. Você quer morrer e esses 30 segundos que você acha que no escritório tá tudo bem, é o tempo de latência. Você fala, cara, derruba esses 30 segundos para 5 segundos. Não quero saber. Então, assim, em que momento você foi lá e foi falar com o cliente? E outra coisa, independente da maturidade digital que a gente tem atingindo, a gente fala de maturidade digital muito focado na nossa bolha. A gente vive uma grande bolha. É uma bolha, e eu posso falar com propriedade. Quando eu fui morar em Fortaleza, quando eu fui em Fortaleza, saindo da cidade que é Fortaleza, em Norte e Nordeste, não é Salvador, não é Recife, não é Belém. É Manacapuru, Catolé do Rocha, cidade de 30, 40 mil habitantes. Cara, o universo é completamente diferente, gente. É outro mundo. Se você falar de ChatGPT, ele não sabe do que você está falando com ele. Se você falar de diabetes, ele não sabe do que você está falando com ele. Se você fala assim, iFood, o quê? Você está falando com pessoas que ainda vão se digitalizar e que estão um tempo muito atrás ainda dessa tecnologia toda. Então, assim, você fala com um país e com uma renda enorme que está crescendo lá. Então, saia da sua bolha, porque o mundo não é esse teu consultório ou esse teu escritório confortável com ar-condicionado numa cadeira bacana na Faria Lima. Não é. E eu tive que aprender isso na porrada, entendeu? Isso é muito bacana. Então eu acho que a tecnologia ela vem para poder te libertar, talvez, dessas coisas que você fingia que, tipo, não, eu tenho que criar 19 coisas hoje para poder fazer 15 campanhas. Não, ok. Bota a tecnologia para fazer, alguém pilotando, uma agência bacana e vai entender o cliente. A tua responsabilidade como líder, como gestor de marketing, é entender o que está acontecendo na ponta. No flanco. Eu acho que tem um negócio legal que você foi falando, que é a tecnologia, ela não reduz quadro, né? Ela tende a aumentar, inclusive, porque à medida que ela gera valor para o negócio é capaz de crescer. Sim. E se ele cresce, ele gera outras oportunidades. Sim. E aí o mundo prospera e assim a gente vai. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, você falou também um pouquinho sobre produção de conteúdo. Sim. Cada vez mais canais, os canais exigindo cada vez mais frequência. E você, uma oportunidade ou uma necessidade de segmentação aqui. Ao mesmo tempo,
seus concorrentes também têm essas mesmas ferramentas, eles também produzem mais conteúdo. O que vai diferenciar a produção de conteúdo? Como você vai conseguir, ou essa vai ser a forma de construir marca? Qual é a forma de construir marca via conteúdo? Vamos lá, eu detesto ficar falando do funil, mas vamos tentar simplificar. Quando você fala, eu preciso atrair cliente, aí vai atrair nos principais pontos, né? Ou a comunicação é mais bacana, é mais perto de casa, é mais conveniente, ou essa comunicação fala comigo ou no fim preço. Beleza, estou falando de varejo, ok. Quando você vai para o conteúdo, para o meio, aí o meio é o que te diferencia. A gente, por exemplo, que eu estava falando, nós somos hoje o maior produtor de conteúdo do Brasil, seja Instagram, seja YouTube. YouTube tem 7 mil vídeos da PagMenos, a gente fala com todo tipo de público, todo tipo de doença, em tempo real, tal, etc. Ali é o que vai te diferenciar. Eu não posso produzir conteúdo super high level. Não é o meu público, ele não vai entender. Que eu tinha comentado, vamos falar de diabetes, porque a diabetes, okay. O cara vai falar assim, não, porque vamos falar da semaglutida. O que é semaglutida? Uma caneta emagrecida. O que é caneta emagrecida? Sabe aquelas coisinhas que tá todo mundo ficando magro? Sim, que é uns negócios que você aplica, minha tia usa, que parecia coisa porque ela aplicava lá para aquele negócio de açúcar no sangue. Isso! Então deixa eu te contar uma história. Você entendeu que eu preciso conversar com essa pessoa? Aí é que eu diferencio. A PagMenos segue isso. Os meus concorrentes, a grande maioria, não. Porque eles falam mais com o público AB. A PagMenos é a única que vai mais para o público CD, assim. Tirando essas farmácias independentes, que tem muito no Brasil, nós somos de rede e de cadeia que fala mais com esse público. E eu tenho que falar a linguagem deles. E falar a linguagem deles é trazê-los para o jogo. Então, o tempo todo a gente está preparando isso daí para fazer o melhor conteúdo e mais adaptável possível. Que no fim acaba caindo naquilo que a gente já fala de educação. Que tem um dos eixos, além de música, esporte e tal, é a educação. Eu preciso educar esse público. Para que ele possa, independente se vai comprar comigo, com a Hydrogasil, com a Panvel, com a Araújo, com São João, seja quem for, eu estou educando esse público, eu estou falando o que é, eu estou dando acesso. Porque no fim das contas acaba favorecendo para todo o mercado, a gente consegue fazer com que o mercado subra a régua, entendeu? E se as pessoas tiverem mais saúde, o mundo melhora, né? Sem sobra... mas o mundo com mais saúde, a farmácia acaba... Não, gente! Não! A população está envelhecendo. E a farmácia, ela tem uma camada de confiança que, por exemplo, o medicamento pode pegar para si a responsabilidade de educar. Mas aí vai ser, não, tá querendo me vender, não, é químico, não é... Quantas pessoas confiam em indústria farmacêutica? Versus a farmácia do lado da sua casa. Você passa por ela, você sabe mais ou menos, você às vezes conhece o funcionário. Então, eu acho que existe uma camada aí, jogando com o virtual e o real, que o existir no mundo real, no dia a dia das pessoas, dá muito respaldo para depois se criar um conteúdo que ela tende a absorver diferente, né? E outra coisa, elas validam muito, pelo menos o meu público, tá? Tudo que eles veem na internet. E não vem dizer que o público, a tia do Zap, fake news, tal, etc., eles não conseguem, eles estão sendo impactados e eles não eles já entenderam o que é fake news, tá? Classe CD, a tia, o pessoal lá do interior do norte, eles conhecem muito bem fake news, eles já entenderam o conceito e eles já estão na dúvida. Que tem a questão a hora que eu quero acreditar, eu acredito, não importa o que me falem, ponto. É uma outra história, tá? Mas saber que, tipo, será que isso é fake news? E aí o farmacêutico, a loja faz esse papel. Até quando o médico prescreve, ele vai falar assim, meu médico me deu isso aqui? É isso aqui mesmo? Eu tenho que tomar desse jeito mesmo? Eu te juro, o farmacêutico tem uma voz, não estou dizendo que maior que a do médico, mas de confirmação do que o médico. Ou então recebe da internet, por exemplo, agora teve o presidente dos Estados Unidos falando do Tilenol com mulheres grávidas recentemente. Na hora a gente pegou isso daí, transformou num conteúdo e mandou para as lojas, para que as lojas pudessem responder cientificamente dúvidas sobre isso. Porque eu tenho certeza que vai chegar uma mulher grávida lá no Maranhão, isso aqui é verdade? Disseram que eu não posso tomar. Disseram que eu não posso tomar. E aí você tem que estar preparado para responder na linguagem deles. Então toda essa questão de produção de conteúdo acaba desenvolvendo nessa relação pessoal com o farmacêutico, que volta a ser aquele farmacêutico amigo da família, porque ele te conhece tua família, conhece teu marido, tua esposa, teus filhos, está do lado de casa. Que é diferente do médico que você vai ver uma vez a cada 6 meses, ou quando você consegue ver, mesmo com telemedicina. Então, a farmácia está criando esse hub de saúde, essa atenção primária que a gente chama, para resolver esses problemas iniciais, até para desafogar o sistema de saúde público e privado. Então, ao invés de você dê uma dorzinha e ir para o hospital, dê uma dorzinha, vai na farmácia. Que daí você chama uma telemedicina, fica o farmacêutico, o médico dentro do consultório falando contigo, resolve, paga e vai embora.
E aí a lógica, é lógico, tem muitas barreiras nisso, não é linear, mas a lógica é, quanto melhor uso da tecnologia você faz, mais você tira aquele farmacêutico que estava lá atendendo telefone e coloca ele nessas lojas, de fato, pelo Brasil, porque quanto mais, de novo, eficiência você tem aqui, mais isso permite que você cresça e abra mais lojas pelo Brasil, então você vai... Nesse futuro que a gente quer crer, né? Porque é isso, a gente pode ser muito apocalíptico, a gente pode ser muito otimista, talvez nesse recorte específico aqui, a gente enxerga um negócio que, com a eficiência interna que ele consegue ter, com todas essas ferramentas, ele consegue se expandir e levar essa confiança física, essa especialidade mesmo para cada vez mais pessoas. Eu preciso do profissional sendo relacional. Tô sendo iludida? Não, eu preciso dele sendo relacional. Sim. Sentando com a Dona Maria, explicando para a Dona Maria, até porque ele conhece a Dona Maria desde sempre, por que é importante ela tomar o remédio todo mês. E por que é importante ela ir na farmácia e fazer a hemoglobina glicada para ver o açúcar no sangue todo mês e não deixar para depois. Isso é o papel do farmacêutico. E não ficar atrás do balcão dispensando coisa de farmácia popular ou medicamento, coisa que a tecnologia e a inteligência artificial podem fazer isso. E não tentando lembrar de cabeça qual era o medicamento que a Dona Maria tomava para tentar ver se ele pode sugerir algum outro e que não vai dar problema, sendo que ali pode sim ter um painel de recomendação dizendo, olha, a Dona Maria sempre vem aqui, ela consome isso, tenta ver se ela está com tal coisa, faça tal exame, se tiver uma sugestão é seguir por este caminho. Aí ele fala, puta, eureka, bacana, vou juntar com os meus conhecimentos de faculdade e vou oferecer o melhor no relacional para a Dona Maria. Esse é o objetivo. Então a inteligência vai vir não para diminuir o emprego, mas para liberar as pessoas para aquilo que realmente importa, que é o relacional. E nesse ecossistema hipercomplexo de canais, necessidade de agilidade, volume, qual é a importância da identidade da marca, de você manter consistência nessa linguagem? Vocês acabaram de passar por um projeto de rebranding, de evolução. Qual a importância que vocês dão nisso, nessa execução? Consistência. Primeiro que assim, a gente fica trocando de marca a cada 2 meses. Então a gente trocou, acho que é a segunda vez que a gente troca de marca, depois de 14 anos a gente trocou. A gente precisava dar uma modernizada na marca, mais tangível ao que a gente tem hoje. Foi um projeto que a gente fez com a Future Brands muito bacana e está dando super certo. Então a gente deu aquela oxigenada e preparou a marca para o futuro. Mas consistência é a palavra. Não adianta você ficar criando marca, seja em aplicação de identidade visual, de KV, seja de posicionamentos. A gente tem um posicionamento e um propósito muito claro na Pague Menos, que é levar saúde com amor para todos os brasileiros. E aí quando a gente foi apresentar até na reunião de conselho, uma empresa de capital aberto, com amor, lá vem o marketing, com amor e tal, vamos fazer dancinha, coraçãozinho. Sempre tem alguém do marketing. Sempre, puta, vamos lá. E eu falei, não, gente, veja bem, levar saúde para todos os brasileiros, qualquer empresa de saúde no Brasil, farmácia, plano de saúde, hospital pode usar. Com amor é a gente. Aí cai no posicionamento. Por quê? Porque a Pague Menos sempre foi nordestina e a gente sempre foi visto como aquela empresa que, o farmacêutico que eu conheço, sempre esteve aqui, é querido, fala, conhece meu nome e tal. Então essa questão de quando a gente foi fazer a pesquisa com os clientes, o que você mais vê na Pague Menos? Eles, o amor, o afeto ali da galera da loja comigo. Eles são meio atrapalhadinhos, né? Que a gente é meio atrapalhadinho. A gente é meio atrapalhadinho, mas a gente não é robotizado. O nosso atendimento pode não ser o estado da arte, mas é um atendimento sincero, honesto. E a gente é visto. Então foi isso que a gente colocou com amor. E isso é o quê? A consistência de marca. A gente só traduziu agora num propósito, numa missão, porque vem algo histórico. E é isso que a gente vai perpetuar. E é engraçado porque quando você tem muita consistência sobre isso, agora a gente está fazendo reuniões e reuniões com investidores, empresas de capital aberto, posso até falar, um follow-on que está rolando agora. Quando a gente vai explicar os crescimentos duplo dígito alto que a gente vem tendo nos últimos anos ou nos últimos trimestres, e a gente fala que o fator gente, o fator marca, o fator verdade é o que está fazendo isso, eles não acreditam. A gente falou, cara, a gente consegue explicar 60% com números. Baixou a ruptura, aumentou a margem, mais venda, tal, blé, 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 KPIs Faria Lima. Mas tem 40% que é marca, gente, colaborador, que isso é inexplicável. Então, é nisso que a gente está fazendo o crescimento. Isso tem a ver com consistência e construção de marca e ficar firme no teu posicionamento. Então, nisso a gente vem batendo sempre. Porque senão, cara, cada hora tem marca que você não consegue entender o que ela está fazendo para onde ela vai. Linguagem, né? Assim, linguagem. Não tem cara, e aí, assim, cara, outra coisa, eu falo com um público mais velho, há
40, 50 a mais com a senhora, mas também estou falando com uma geração Z, 18, 20 anos, que eu acabei de falar do The Town, dos jovens. E eu não posso uma hora falar só para essa galera, esquecer os meus veinhos, não posso falar com os veinhos, porque senão eu não vou incluir os novos. Então, como é uma marca que fala com todos, que ela é democrática e que ela se complementa para todos os públicos, esse é o desafio. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente amarrar, que é, se tem alguma pessoa, e da Beats eu não duvido de nada, porque realmente tem todo tipo de pessoa, se tem alguma pessoa farmacêutica ouvindo essa conversa, ela deve ter ficado muito esperançosa, de pensar, não, há esperança na inteligência artificial para o farmacêutico, que vai lá, ser farmacêutico na loja Sim. e tal. Agora vamos trazer para as pessoas do marketing, que estão certamente ouvindo esse podcast agora. Nessa lógica de eu quero um atendimento automatizado para que esse cara vá lá e faça a diferença real, quando a gente traz para um pensamento de marketing, comunicação, para esse dia a dia, o que você, nesse curto prazo que a gente, não vou te perguntar 5 anos, porque a gente nem sabe, mas esse momento de agora, esse futuro próximo, assim, o que você não vê a hora ou já está trabalhando para delega, automatiza e onde você quer ver essas pessoas? Eu quero ver essas pessoas trabalhando em discussões estratégicas, em pensamento, em construir com o cliente, em descer para a loja, em conversar com o cliente, fazer pesquisa e analisar NPS. Não dá, porque o marketing hoje em dia está tomado por demandas manuais que são super importantes, mas que não faz mais sentido tomar o tempo que tem com as tecnologias que já estão disponíveis. Então, quando eu vejo, gente, eu preciso amanhã lançar uma campanha, vamos lá, de diabetes. Vamos fazer 15 KVs diferentes, porque você tem o diabetes novo, você tem o diabetes mais velho, você tem o diabetes que está mais crônico, o diabetes que não está. Diabetes neno e, como chama? Neno e secos. Isso. São completamente diferentes, então eu preciso, gente, pelo menos de umas 15 versões aí. Peraí, eu vou chamar a nossa frila aqui, porque tem que fazer os 15... Não, puta, mas não é exatamente 15 que eu pedi 15 que vão derivar mais 15 de 15. Porque eu quero testar cor, eu quero testar texto, eu quero testar... É exponencial. Ih, Renata, mas a gente vai precisar de pelo menos aí uns 2 meses. Gente, se a gente tem uma tecnologia como inteligência artificial generativa, você joga esses prompts, o negócio te cospe em 30... Claro, com tudo correto, bem adaptado, tal, já, com a história, te cospe isso em 20 segundos. E aí a gente vai pegar isso daí, vai olhar, vai pôr numa campanha, vai pôr num painel e vamos discutir o que interessa. Senão, você tem parte do teu time tendo que se desdobrar para poder fazer isso. E aí, puta, não veio bem isso. Aí liga pro designer, troca com o designer. Quando você vê, você tem uma pessoa super estratégica na tua companhia, no teu time, um dia inteiro, discutindo vai e volta de KV com designer. Gente, sabemos que isso acontece. CRM. Reuniões e mais reuniões. CRM, pelo amor de Deus, vais e voltas enormes de... Puta, o HTML não está bacana, não, esse e-mail não está bem adaptado. Puta, esse e-mail vai para a base X ou para a base Y? Qual é a base que a gente vai mandar? Qual segmentação? É segmentação mulheres, A, B, 30... Joga ali, manda ele soltar o prompt. Mas se der errado, deu, a gente vai ver no teste AB, depois a gente elimina essa base e faz com a outra. E fail fast, né? Exato, fail fast. Então, cara, é esse tipo de coisa que hoje toma um tempo enorme, não produtivo, que cansa, e por isso que as pessoas estão falando, eu estou exausto. Mas é óbvio que está todo mundo exausto. Sim. Mas você sabe que a gente fala muito isso nas nossas conversas, assim, os processos são muito ineficientes. Nossa. E isso... Porque, assim, eu acho que tem 2 escalas aqui importantes. A escala de publicação de conteúdo e o volume, e a escala de produção. Isso. Assim, quando você pensa no que é a lógica de você fazer um shooting, ou fazer uma ilustração, ou produzir um texto, que exige esforço do time, às vezes uma agência, você tem que parar um lugar, casting, não sei das coisas, para um negócio que muitas vezes você vai gastar, tem uma vida útil curtíssima. Curtíssimo! Então, assim, você precisa ter outras formas de fazer. Surfar o hype, vamos aproveitar o hype, gente. O hype, sei lá, ontem, eu não sei quando que vai ao ar, mas, gente, no dia da gravação, ontem teve um dilúvio em São Paulo. E o dilúvio durou de horário X a horário Y, eu tive um hype naquele momento para falar do que eu poderia vender. Afinal, você não pode sair de casa, não pode ir até a farmácia, então pelo menos a gente pode entregar na tua casa daqui a pouco, vamos fazer uma promoção. Se eu tenho que ir para a agência, fala, produz material, sobe nas plataformas, rede social, e aí vamos fazer um conteúdo divertidinho,
Põe Instagram, mas daí no Instagram não conversa com o TikTok. Gente, acabou. Perdemos uma oportunidade. Já foi. É isso. Entendeu? E talvez essa sabedoria, assim, né? Um pouco arte, um pouco feeling, um pouco ciência, de onde vale a pena, de fato, investir. É isso. A sua criatividade, o seu... Porque é aquilo, a Alcione, você tem uma. Você vai parar e fazer uma campanha com ela, vai levar os meses que for pra levar. Só que também é isso, não vai deixar no ar 2 semanas e beijo, tchau. Né? E saber que eu acho que as pessoas perderam um pouco a diferença disso. Querer fazer nível superprodução a campanha do Quarter, ou também querer ficar soltando um monte de campanhazinha o tempo inteiro e aí não constrói nada sólido no ano inteiro. Nada. É justamente isso. E é parar pra pensar. Eu preciso do meu time pensando comigo. Porque todas as vezes que eu ligo pro meu time, invariavelmente eles estão... Pô, a gente tá na reunião aqui do calendário 30, 60, 90, que a gente tá discutindo a repimboca da parafuseta, do design X. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, gente, vamos aí. Então, é nisso que eu vejo. É para esse futuro que eu desejo que o marketing caminhe. Eu poderia ficar aqui, né? Vocês já me conhecem. Eu poderia ficar aqui conversando muito mais, mas pra gente fechar, e aí fechar mesmo, obrigada pelo teu tempo, pela troca, pela aula. A gente está fazendo esse exercício de fechar realmente em você especificamente. Então, como você tem buscado se atualizar, se preparar para esse futuro que, né, de Ozempic exatamente, Minority Report. Como você tem se preparado mental, emocional, de informação, de criatividade, de ansiedade? Como que você... Eu tento me preservar muito, assim. Eu sou um cara historicamente muito ansioso, muito preocupado com o futuro e muito querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, no fim das contas, tenta entender que você não vai ganhar todas as batalhas, então escolha as suas batalhas, escolha para onde você vai e saber que você não sabe nada. Se a gente tivesse essa conversa 2 anos atrás, a gente nunca ia ter uma discussão sobre AI. Ponto. Menos ainda de Ozempic e uma revolução de emagrecedores e estética. Então, assim, o mundo está mudando cada vez mais rápido, os ciclos de 20, 30 anos são cada vez menores, você tem que entender que você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Que você tem pratos e pratos vão cair, tudo bem, ou esse prato não vai equilibrar não, deixa eu deixar aqui, daqui a pouco eu pego. E entender que você não precisa ter a síndrome do impostor o tempo todo. Tá beleza, tenta focar naquilo que realmente faz a diferença e vai dosando no resto. Mas assim, cuida da saúde, cuida da família. Independente de qual seja o teu conceito de família, tua família pode ser um gato, papagaio, periquito, 3 plantas, seja o que for, mas cuida de você. Porque isso que a gente está vivendo hoje não tende a desacelerar. Pelo contrário, tende a acelerar cada vez mais. Então se preserva, pensa nisso. Se você fosse criar, se você tivesse, né, o poder, a capacidade de criar uma inteligência artificial para facilitar a sua vida extremamente, o que você criaria? Nossa, alguma coisa fazer gestão da minha agenda. Gente, cara, a agenda é um problema muito sério, né? Gente, não importa a tua senioridade numa empresa, não importa, do CEO ao balconista. Agenda, gestão de agenda é a coisa mais complexa da vida. Não, e agenda é um negócio que é o limbo entre o mundo real e o assistente virtual. Já viu? E aí, quando não dá nem pra delegar 100%, nem pra ficar no papel. E aí você começa a olhar, você tem 7 convites ao mesmo tempo, você fala, cara, o que eu vou priorizar aqui? Você começa a quebrar a agenda, derrubar a agenda. Assim, brincadeiras à parte, seria gestão de agenda, gente. Gestão de agenda. Certo. Muito bom. E a nossa última pergunta, esse podcast ele chama Tudo o que Importa, porque ele tem esse olhar de uma curadoria realmente das conversas que a gente deveria ter, mas do que é importante as pessoas saberem, pensarem. E essa temporada que a gente está trazendo pessoas super inspiradoras, e aí eu tenho certeza que a pessoa chega nesse momento, tá, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero ser esse cara, eu quero, sabe, me sentir mais próximo. O meu Tudo que Importa, para as pessoas que estão nos ouvindo, que eu queria que você trouxesse o que você acha que mais importa no desenvolvimento profissional de alguém hoje? Seja alguma coisa que você está cultivando ou uma coisa que você gostaria que as pessoas em volta de você estivessem cultivando. Tua família e tua saúde. Sempre. A primeira pergunta que eu falo, eu não entrevisto todos os candidatos, inclusive do meu time, eles que entrevistam, mas às vezes eles pedem. E a primeira coisa que eu pergunto é, como é a tua relação com a tua família? Novamente, dependente do conceito de família. Você pode ter pai, mãe, marido, esposa, cachorro, planta, você é sozinho, não é? Tua família são seus amigos, não importa o teu conceito de família, mas como é esse teu conceito e quão você prioriza a tua saúde física e mental. Porque nada, nada, nada a vida é mais importante
do que a família e a saúde. Sem isso, nada funciona. Então, assim, eu sou muito focado nisso. E quando eu vejo que a pessoa, sim, ela consegue priorizar a saúde, ela consegue, sim, priorizar a família ou o conceito de família, tudo na vida dela pode funcionar dentro do ambiente corporativo. É isso que eu sempre olho para todo mundo. Então, gente, priorizem isso cada vez mais. É esse o conceito que eu dou e é isso que eu peço para todo mundo que vem trabalhar comigo. Eu falo, ó, e a saúde? E a família? Tá tudo E não bem? tem desculpa porque trabalha numa farmácia. Tem desconto. Mais ainda, eu sempre falo isso. É a primeira coisa que eu olho. Porque o resto, gente, a gente aprende, Sem a gente dúvida. vai. Tecnologia está aí para nos ensinar um monte de coisa. Às vezes muda também, daqui a 3 anos nem importa Muda, mais gente. isso que a gente está conversando Muda. agora. Eu virei vegano depois de, sei lá, 40 anos de idade. Então, tá tudo certo. As coisas mudam e vão acontecendo. Bom demais. Renato, obrigada, tá? Obrigado, Obrigada queridos. pelo teu tempo, Muito pela obrigado. aula Obrigado. mesmo. de Bem-vinda, verdade. Priscila. Valeu. Obrigada.